Se perguntar onde é que eu vou, onde eu tô e não saio, vou pro estopor balaio, tô no estopor balaio. Se perguntar onde é que eu tô, onde eu vou e não saio, tô na casa balaio. Yeah, Se joga, vai. Então, ó, nosso quinto tema, gestão cultural coletiva. Distribui aí a teia. É isso, era 3, né? E eu começo falando? Não, mas eu vou... Se especializando nesse negócio, estudando esse negócio. Estudei. Olha, é isso, né? A gente, sujeito periférico, enquanto a gente não tem um diploma, a gente acha que não é. Aí eu fui estudar, já fazia gestão, mas eu fui estudar. Agora eu falo, agora eu sou gestor. Mas eu tô brincando, mas é verdade. Gestão cultural. Então, isso foi muito legal. Eu acho que foi legal ter falado um pouquinho sobre os movimentos de pesquisa, porque a produção cultural a gente nomeou como movimento de pesquisa. E isso é... Hoje nem tanto, assim, né? Mas isso há... Meu Deus, 12 anos atrás, isso não era comum, né? Ainda era... A produção cultural é muito nova, é muito recente. Os estudos, enfim. E a disseminação do que é a produção, de como pode ser também. E quando vem a produção, vem muito com a receita de como você passar no edital, né? Então, assim, a gente nomeou a produção porque fazer o teatro no ônibus, a gente não tinha essa receita, né, de como fazer isso. Claro que existiam já alguns grupos que faziam, então tinha as Graças, que tinha o ônibus. Logo quando a gente estreou um espetáculo, os Parlapatões também estreou, que era o Pior de São Paulo. Teve os dois lados da Rua Augusta, que era a Companhia do Satélite. Mas geralmente era como? Era um ônibus de turismo, né? Então um ônibus para aquele trabalho e geralmente para locomover as pessoas, ou um ônibus como palco, como as Graças fazem, né? Então você faz o teatro aqui para as pessoas que estão lá. Então o ônibus ele era esse lugar do palco. Então, o ônibus em movimento, com uma dramaturgia e em relação com o transporte público, com o passageiro, com os trabalhadores, isso era um pouco recente e a gente teve que ir desenvolvendo, né? Primeiro que a gente percebeu que a gente foi desenvolvendo alguns jeitos de se fazer, né? De se conseguir o ônibus, enfim, de conseguir uma verba, porque a gente demorou anos para ganhar um edital. Então a gente foi sobrevivendo e foi existindo sem nenhum tipo de edital, pelo menos os primeiros 5 anos do grupo, né? E a gente foi percebendo que isso era um jeito de se fazer, um jeito talvez periférico, um jeito nosso, né? Mas era um jeito de se fazer. Então a gente nomeou a produção como um movimento de pesquisa. Mas isso também é muito engraçado porque eu e a Tati, que é minha esposa, ela é produtora. A gente sempre estava em busca do produtor. A gente fazia porque a gente tinha que fazer, porque a gente queria existir, mas a gente não sabia que a gente fazia. Então a gente estava procurando alguém que ia fazer direito, porque do jeito que a gente fazia, era do jeito que a gente fazia. Quem se identifica, né? E aí a gente foi estudar, com tanta gente, a gente foi encontrar, porque a gente
E é engraçado, porque hoje a gente identificou isso, depois de um tempo, porque a gente gostava. A gente era produtor e gestor, mas a gente não sabia. Então a gente se interessava e a gente ia querer conhecer. A gente ia com as pessoas, a gente chamava consultoria, a gente pagou. Nossa, a gente pagava valores assim absurdos para alguém vir no nosso grupo, olhar o que a gente fazia, né? E dar dicas. E eu agradeço, porque foi muito bom. Teve várias coisas que foram muito boas. Mas era uma grana, assim. Até chegar uma pessoa... Teve algumas, assim. Teve muitas pessoas, mas tem a Dani Sampaio, da Sim Cultura. Tem a Larissa Biasoli. E a... Quem mais? Eu acho que foram essas... A Gilma, do Galpão. E um professor nosso da Fundação das Artes de São Caetano do Sul, Sérgio Azevedo. Por quê? Tem esse ponto. Na Fundação das Artes, nós somos formados pela Fundação das Artes São Caetano do Sul. Engraçado que muita gente fala, por que vocês não foram para a LT, né? Porque a gente tinha tudo a ver com a LT. Mas a gente não conhecia a LT. A gente conheceu a fundação porque 2 amigas nossas estudou lá, e levou a gente para lá e a gente se formou lá. Depois eu fui estudar direção com o Lube lá. E depois estudei direção na SP Escola de Teatro na época... Foi na época da Carol? Acho que não. Eu sou a primeira, você é a segunda, né? É. Mas eu lembro de você porque dos 2 últimos, né? E aí, a gente... Então, na Fundação das Artes, isso em 2003, 2004, 2005, já tinha uma formação de produção. E isso não tinha em curso nenhum. Não tinha no Macunaíma, não tinha no Célia Helena, não tinha na Escola Livre de Teatro, não tinha na EAD. Era uma peculiaridade da Fundação das Artes, que me ajudou muito, né? Isso eu vejo assim como uma grande deficiência ainda da nossa... da nossa formação mesmo. Você entender uns modos de produção daquilo que você quer fazer, né? E então acho que assim, a sementinha já estava lá, né? Já na escola, a gente já tinha essa semente lá. Quando a gente começa a fazer a trupe, a gente vai desenvolvendo, tem essa coisa do ônibus, que, enfim, vários perrengues. Vou contar alguns rápidos, assim. Desde no dia da apresentação, a garagem que estava emprestando o ônibus liga pra gente e fala assim, olha, hoje a gente não vai emprestar. Isso acontecia no Sesc Avenida Paulista com o Valsa número 6. Até um dia... essa história também é muito boa, que aí a Maria tava na estreia do Cordel. Oi? O quê? Eu arrumei uma briga. Falei, não, então você vai pagar a multa, você vai pagar nosso cachê. Como assim? Você tinha e-mail, tinha contrato, né? Como assim não vai emprestar o ônibus? Aí a gente tem que brigar, fia. Você não sabe com quem você tá falando, meu. Aí a gente tem nossa estratégia, né, não? Sabe de onde eu sou? Isso é gestão também. Para com essa gestão, né? Essa gestãozinha aí que você não tem que suar a camisa e não tem que brigar também. Tem que brigar às vezes. Bom, aí a gente... Me perdi. Isso, aí a gente, olha só, a gente tava era o nosso primeiro fomento, que a gente inscreveu e a gente tava fazendo uma temporada do Cordel lá no Terminal Parque Dom Pedro. Sua primeira temporada. Não, e aí foi assim, a gente tinha temporada, a gente mandou o projeto pro Sesc e 2 integrantes saiu e minha esposa tava grávida. Então, a gente teve que substituir todo mundo para poder fazer a temporada que a gente já tinha planejado de fazer. E essa temporada, aí uma dica de gestão, porque assim, né, a gente demorou 5 anos para conseguir um projeto de edital. E a gente falou, gente, como? Eu fui tentar entender. E uma das coisas é porque a pessoa não conhece seu trabalho, né? Isso pesa. Carol foi jurada, talvez possa falar sobre isso um pouquinho, mas isso pesa também, porque você tem 2 projetos iguais, potentes pra caramba.
tem um ali que você conhece, que você fala, meu, essa galera vai fazer. Essa galera eu confio, eu conheço, né? Tá na luta. Essa galera eu não conheço, o projeto dela é bom, mas eu não conheço. Então, dependendo do jurado, isso pesa a favor você conhecer. E a gente falou, não, a gente precisa fazer uma temporada e convidar esses jurados pra assistir a gente, porque, pô, a gente tá 5 anos fazendo teatro no ônibus e tal. E dito e feito, no dia da estreia vai Alexandre Mate, Beth Nespoli, José Cetra. Todos da banca. E nenhum tinha assistido o nosso trabalho. E aí, nesse dia de apresentação, que era um dia de estreia, porque eles vão na estreia, né? Eles são bem legais, assim, eles vão na estreia. E aí a gente... Primeiro, a gente tava tudo contente, né? Ai, pelo menos veio, né? Vamos lá, pelo menos veio. Agora é a hora da gente fazer. A gente tinha feito, todo mundo aquecido, todo mundo pronto, a gente tinha feito um roteiro com o motorista, porque tem um roteiro e tal, pra gente fazer o espetáculo. E aí, tá, tamo aquecendo, tamo pronto e tal. Cadê o motorista? Chama o motorista. Cadê o motorista? Cadê o motorista? Cadê o motorista? Cadê o motorista? O motorista não foi. Faltava meia hora pra gente se apresentar. Pensa, Carol. E aí? Soriano! Gente, não tinha o que pensar. Eu saí, ainda bem que eu tava com o ônibus dentro de uma garagem. Eu saí assim, ó. Cadê? Oi, vem aqui. Eu catei o motorista. Eu falei, outro motorista. Catei o motorista. Sentei ele no ônibus. Falei, é agora, vamos. Falei, Tati, a Tati de 8 meses, barrigão enorme. Você vai do lado do motorista, explicando pra ele. Quando para, quando breca, quando vira. Você vai explicando pra ele. Ela sentada no motor lá, coitada, com a barrigona. Gente, essa foi nossa estreia, substituindo 4 atores. Com um motorista, quase indo pra maternidade. Mas fomos contemplados com esse projeto de fomento ao teatro. E talvez por causa disso, né? Às vezes por causa disso. Nossa, é tanta coisa que eu queria falar de gestão, mas enfim, acho que tem isso. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Teve uma pessoa, tava falando isso, a Larissa Biasoli, ela chegou e falou assim... A gente, né, nessa busca, querendo, né, um produtor, alguém, uma Marlene Matos, eu trago essa imagem. Eu trago essa imagem, porque isso é muito forte, né, a gente quer virar a Xuxa. E aí, quem é que tornou a Xuxa? A Marlene Matos, então você procura a sua Marlene Matos. Mas e pra achar, gente? Não acha. E aí a Larissa falou assim, mas vocês são produtores? A gente, não. Ela falou assim, não, vocês são produtores. E ela foi explicando o porquê que a gente era produtor e eu gestor, porque aí também tem essa diferença, que eu também vou dizer aqui rapidinho, assim, de uma forma muito simples, né? Qual é a diferença do produtor pro gestor? Eu acho que eles têm muitas coisas em comum. Mas o que diferencia o produtor do gestor é que o produtor, ele tá olhando para ela. E o gestor tá olhando para ele ou lá para fora, né? O gestor, ele tá tentando ver um pouco mais longe, né? Ele tá tentando perceber o que cada uma dessas coisas que aconteceu aqui, que tá acontecendo agora, o que vai gerar lá, né? Então é esse deslocamento, assim, que eu acho que faz com que a gente perceba de uma forma mais simples, assim, esse todo e esse distante que o gestor vê, né? Mesmo que o produtor também possa fazer um projeto que é de 1 ano, que também é longe. Mas aí talvez o gestor nesse projeto está olhando para 5, está olhando para 10, né? Acho que tem um pouquinho, tem essa diferença. E aí a gente foi entendendo isso, que a gente sempre fomos produtores e gestores culturais. E isso foi tão libertador, assim, foi tão bom quando a gente assumiu isso pra gente.
Sim, percebi. É mesmo, eu sou. Eu acho que foi. Primeiro que ela falou assim que ninguém. Que é isso, né? Na arte, a gente sempre tá fazendo muitas coisas. E isso é o legal, porque a gente vai se enfiando com um monte de gente. Mas o que eu acho que ela falou assim, que ela falou assim, olha, ninguém vai. Nenhum produtor, talvez, buscaria o motorista como eu busquei para dirigir o nosso ônibus, faltando meia hora. Né? Acho que tem essa coisa de que você, de alguma forma, você gestar aquilo que é para além de um projeto, algo da sua existência mesmo. E por isso que hoje eu tento fazer, né, fui estudar gestão, fui entender, eu também sou agricultor, né, então eu planto, tenho uma relação com a agrofloresta, com plantio, e venho olhando para a gestão e trazendo um olhar para a gestão que não é a gestão de um projeto, mas uma gestão do seu caminho, da sua travessia. Então, como que você consegue perceber, porque todos nós, aí hoje eu falo isso, todos nós somos produtores. Ah, não, eu não sou. Mas se você produz um almoço, se você produz a limpeza da sua casa, né? Mãe é produtora, não tem jeito, mãe é produtora, né? Então, todos nós somos produtores, mas a gente às vezes não consegue olhar para isso, porque o mundo está sempre nos distanciando da gente mesmo, né? Está sempre ditando o que é certo, o que é melhor. Então, a gente olha para essa produção que é uma produção periférica, uma produção que é o nosso jeito de fazer, que às vezes é esse jeitinho mais precário mesmo, mas que é o jeito que a gente faz. E isso não é menor, é o nosso jeito de realizar, né? E aí eu venho fazendo isso, venho tentando trazer também essa coisa da terra, do plantio, para que a gente possa se aproximar de uma realização que é de existência, né? Uma gestação do seu ser, do seu caminho, do que você quer desenvolver. Bom, acho que é isso. Falei bastante, eu falo bastante. Desculpa se passei muito. Quem se quer ir? Tá tudo bem aí? Eu queria começar falando com um trechinho de um poema que eu escrevi, que, aliás, também como gestora, fica aí a dica. O poema está composto no livro Pilares, Raízes Espelhadas, né, que é escrito por mim, pela Jaque Alves, tem disponível, tem aqui na mochila se alguém se interessar. Bem marqueteira. E aí tem um trecho que, quando veio essa temática, me lembrou, que é assim: faculdade mental foi quando eu juntei a vizinhança toda no meu quintal. Rimava, dançava, atuava e nem sabia que era sarau. Produção cultural, o meu singular se tornando plural. Um trechinho assim. E é o que me remete a essa fala do Anderson. De se entender, né, enquanto gestora, enquanto produtora. E é muito doido, porque o grupo... para mim é muito importante, assim, ouvir alguém que já está profissionalmente falando, assim, né? Numa caminhada há muito tempo, como experiência mesmo, assim, né? E pensando que o Grupo Pardonizadas está completando esse ano 5 anos, então também são os nossos primeiros 5 anos sem nenhum edital, né? A gente aprendeu a fazer fazendo, né? Que se não fosse a gente mesmo se organizando, apesar da gente, tanto eu quanto a Jaque, ter uma caminhada para o lado da poesia, do sarau e tudo mais, ser conhecida nesse aspecto, a gente também se fazer vista através do teatro, assim, também, né? E dialogando com essas redes, né? Essas teias, esse network, né? Tá sempre conhecendo alguém que faz e aí se aprimorando e tal.
Pra gente, vou dizer por mim, acredito pela relação que a gente tem, acredito que pra Jaque também, tudo isso é muito novidade ainda, né? A gente gestar, né, gerir o grupo. Mesmo que dentro desses 5 anos a gente tenha feito muitas apresentações dentro e fora de São Paulo, assim. Tanto na questão financeira também, porque isso é muito doido, porque além do grupo, a gente tem o lance do livro. E aí, por muitas vezes, a gente fica pensando, né? Até que ponto a gente consegue pedir mais livro para a gráfica? Esse valor ele vai retornar para a gente ou vai retornar para comprar outro livro? Como que a gente... Tá, vamos comprar livro, mas está faltando arroz dentro de casa, né? Tipo... Como se entender nessa questão também, né? E não só do financeiro, né? De dialogar com espaços também. Eu achei muito importante a última fala antes do intervalo sobre território, né? De como fazer outras pessoas acessarem a nossa arte para além do nosso núcleo, porque a gente tem uma bolha artística também, né? Então, tipo, como pensar... E aí eu estou aqui também... Não venho com uma resposta concreta, assim, é um questionamento pessoal também, né? De como dialogar diretamente com as pessoas que eu acho, que eu sinto que faz sentido para mim, né? Porque foi citado, até comentei lá na cozinha do intervalo também, que foi citado que a gente precisa estar fora, né, para acessar o teatro, não sei o quê. Eu, particularmente, me influenciei artisticamente dentro da minha quebrada, conhecendo o sarau em São Miguel, o sarau do peixe que acontecia aqui, né, as homenagens que aconteciam para os poetas lá fora, né, as performances, né, os espetáculos que eram montados em prol daqueles textos. Então, ali foi a minha primeira influência, né? Então, eu, como a Aldeia Satélite, que é um espaço cultural lá de São Miguel também, que, inclusive, fazendo outro marketing, foi quem também produziu o livro Teatro Íntimo, Monólogos Minimalistas. Que a gente é uma antologia, né, de monólogos, né, de textos dramatúrgicos, no qual tanto eu quanto a Jaque, a gente faz tudo junto, a gente tipo almas gêmeas. Me perdi aqui. Enfim, quem estiver interessado, procure saber. Aldeia Satélite. Aldeia Satélite, espaço cultural, que é um espaço formado por grupos de teatro de São Miguel. Então, como que eu consigo me organizar, né, produzir no meu território para o meu território também, tá ligado? Hoje, particularmente, eu sinto que eu ainda, mesmo tendo toda essa... Que, querendo ou não, a gente carrega uma experiência também, né? Através da nossa vivência, né? Enfim. Mas eu ainda sinto que eu dependo muito de convites externos para eu poder produzir, trabalhar, do que eu mesma propor um projeto, escrever um projeto, ou para além dos editais, que é muito importante, e é bom que está sendo registrado, né? Que é muito importante, sim, que tenha os incentivos culturais, né? Tanto por lei, enfim, mas que também como a gente consegue não depender só disso, né? Tanto dependência financeira quanto de criação também, porque muitas vezes muitos projetos são criados a partir de X edital, né? Então como a gente também... Então, são questionamentos que eu trago, e é muito importante essa roda para mim, porque antes de eu me entender enquanto artista, né? Enquanto atriz, escritora e 1001 coisas que a gente faz, a minha maior vontade era ser produtora cultural. É muito doido. E aí, o teatro me fez ser produtora cultural, não o inverso, assim, né? A gente tem um primo que é músico, né? E a minha vontade era, não, que vou fechar o contato ali, vou fazer um show aqui. Eu sempre gostei de estar nos bastidores também. E aí, o que eu acho muito incrível, por exemplo, da peça dos meninos que eu cheguei a assistir também, é de mesclar o bastidor com o que está acontecendo ali no palco, né? Porque é um ensaio aberto. A gente nunca sabe se é um ensaio, se é a peça, se vocês estão atuando, se não está. Então, isso eu acho muito louco também. É uma dinâmica muito doida de se pensar. O que mais que eu queria falar? Enfim, para mim, acho que esse tema específico estou mais para ouvir do que para... É uma troca, né? A gente está aqui para ser uma troca mesmo. Então, levar isso como bagagem também, assim, para quem sabe em 2023 Pardonizadas está aí com finalmente um projeto muito doido, que agora que a gente colocou para o papel, a gente nunca teve nada escrito.
E aí, depois da entrada do Jefferson, provocando a gente, dirigindo a gente, falou, não, vocês têm que ter uma dramaturgia, como vocês não têm nada escrito? E que é o básico, entendeu? É isso que eu acho importante, assim, a gente saber ter discernimento do básico, da construção ali, da raiz, para você conseguir inventar outras coisas mirabolantes, assim, né? O menos que é mais também, né? Acho que é a precarização desse trabalho, assim, também, né? Que para fazer tudo isso, a gente precisa sobreviver primeiro, né? Como que a gente vai se entender produtora, se entender gestora de tudo isso, sendo que muitas vezes a gente nem sabe o que é isso, nem sabe o que significa essa palavra. A gente já faz, vai fazendo, né? Faz fazendo mesmo. E acho que para muitas pessoas também é assim, né? E aí a gente vai pensando em produção, em tudo isso. A gente era obrigada a fazer, né? Não tem como falar, não, vou pagar uma produtora, vou pagar. O dinheiro que vem é para gerir a nossa vida, né? Para a gente sobreviver mesmo, assim, né? Comer, poder pegar um transporte que está custando R$4,50. Porra! Como é que vive? Como é que faz, né? Tipo... E é muito louco que durante a pandemia, um período assim, também pensei em desistir. Também fui essa pessoa de pensar em desistir. Não. Caralho, nada tá dando certo. É foda. Nada dá certo. Tipo, como que é isso, né? É difícil. Difícil. Onde é que eu tô, onde eu vou e não saio? Tô na casa balaio. Se perguntar onde é que eu vou, onde eu tô e não saio. Rio e choro, me alago, sou peixe fora do lago. Trago memórias, histórias que a tela não veicula. Daqui a pouco o peixe pula, esse é o primeiro ato. É vida, é cena, o teatro, é arte que não rotula. É arte que estimula, como uma escrita. E aí como é que isso se dá, né? E a gente depois foi começando a entender. Não, nós somos produtoras, a gente tem que aumenta esse valor desse cachê aí. E ainda é difícil, ainda fica, será que eu posso cobrar isso? Será que eu estou nesse lugar de artista master para cobrar esse valor? De entender que nós somos produtores, que a gente gere tudo isso também, né? É muito foda, é difícil. É difícil. Mas é isso, a gente vai construindo a autoestima, reconstruindo, porque por várias vezes a gente ainda não se coloca nesse lugar, né? A gente não se coloca. É muito difícil. Mas acredito que com o tempo vai melhorando, assim. E quando a gente vê o resultado disso que a gente dá, eu costumo dizer que é mastigar a vida com os dentes mesmo, tipo, para conseguir ser artista. Para conseguir viver disso, para conseguir ser o que a gente é, né? Conseguir ser essa arte toda que a gente é, né? E com dignidade. Dignidade. E eu acho que essa é a maior palavra, assim, hoje em dia que eu prezo. Dignidade no financeiro, dignidade no trabalho, dignidade na saúde mental, dignidade de poder existir enquanto corpo poético, corpo do teatro mesmo, corpo de tudo isso que a gente está dizendo, né? A gente poder viver tudo isso de verdade. De verdade. Isso. É que eu fico pensando que, assim, muitas coisas, como eu falei lá da outra vez, né? Foram apoios coletivos, assim, tipo... a gente construir, de fato, esse momento hoje, assim, é essa construção, assim, da gente se apoiar mesmo. Porque só a classe artística entende a classe artística. A classe artística periférica. Né? Total. Enfim.
Eu tava estudando na SP Escola de Teatro e o Ney Piacentini foi lá fazer uma palestra. E eu nem sou muito fã do Ney, assim, mas ok, tá, foi lá, e tem uma história maravilhosa e tal, mas ele foi lá e ele falou uma... Eu tava no meio nessas crises, assim, que é foda. E ele falou uma coisa, assim, que pra mim foi muito importante. Ele falou, olha, ser artista é quando você olha pra trás e vê que não dá mais pra voltar. E eu olhei pra trás também, eu falei assim, porra, eu vou ser o quê, cacete? Eu vou ser o quê? E eu acho que isso, eu tô dizendo isso porque eu acho que isso me deu uma força pra falar assim, meu, então se é isso, se ser artista é essa porra toda aí, é de ser difícil. Então vamos enfrentar isso e vamos lá. Entende? Assim, eu sinto que, não que melhorou muito as coisas de lá pra cá, melhorou pra caramba. Mas o que eu tô querendo dizer é que às vezes, quando a gente percebe que não tem outro caminho, a gente vai, sabe? A gente vai mais fundo. E eu acho que é isso, é não ter mais dúvida, sabe? Não ter mais medo e falar, vamos enfrentar. Vamos pras cabeças. Né? Acho que é aí que você aí que dá uma virada de chave, entendeu? Queria dizer isso. Então, tamo junto e vai fundo nisso daí, porque quando não dá mais pra voltar, é isso. Então vamos. Eu fui na UPA, só um adendo. O médico perguntou pra mim se eu trabalhava pra poder ver se ele me dava atestado, né? Falei, trabalho. Ah, e qual que é a sua profissão? Sou atriz. Atriz? É, atriz. Televisão? Ah, não, de teatro. Ainda não, é de teatro. Ah, mas você montou o espetáculo, essas peças, tudo? É, né? Eu falei, inclusive, a gente tá montando um espetáculo, tava colaborando no outro processo. A gente tá no processo de montar um espetáculo e tal. Aí ele, então você vai precisar de atestado. Porque, né, o corpo já não tá aguentando mais nada. Enfim. É isso. Quem era a próxima pessoa? E choro, me alago, sou peixe fora do lago, trago memórias, histórias que a tela não veicula. Daqui a pouco o peixe pula, esse é o primeiro ato. É vida, é cena, teatro, é arte que não rotula, é arte que estimula. Como uma escrita de carta, seu vital. Bom. Nossa, são muitas coisas, escutando a cada pessoa, assim, não só as peças que cada um de vocês já montou, já compartilhou, com vontade de conhecer os trabalhos e vocês também. E, bom, com as traperas somos 3. Eu, mulher branca latina, aqui minha companheira, que também é amarela, com ascendência japonesa e brasileira, e a mana que falta, que não está hoje com a gente, mas vai vir amanhã, se dá tudo certo, que é amável, que é uma mulher negra aqui da Tiradentes. E as 3 fazemos tudo. É nosso processo também de trabalho, nessa gestão, produção, dramaturgia, montagem, figurino, e como se gravar, se tirar foto, depois se olhar, dirigir, como não só em um processo de criação, sino que também nesse processo de gestão e produção, como pensando qual é o tesão de hoje e que é duradouro, seria que vai durar mais, e que coisas são de curto prazo. Qual é o dinheiro que a gente pode conseguir também escrevendo projetos, mas sobretudo no momento quando não se tem projeto, porque eu acho que nesse processo da escrita, eu não aprendendo a escrever português, que foi, nossa, esse outro processo de sentar-se e agora eu tenho que escrever sim ou sim. Quem pode revisar, por favor, pedindo a mensagem? Assim, porque eu estou lendo muito. Por que está escrito assim para lá e não é para lá? Como, gente, porque o primeiro olhar, assim, eu como tratando de entender as coisas. Então, acho que, já que somos a gente se fala muito que somos um trisal,
que somos um triângulo circular ou um círculo triangular. Como a gente vai encontrando esse jeito, porque entendemos quando falta uma, não sente essa falta do trípode que não fica em pé mesmo, como cai. Então, tanto na produção, de se sentar, de ligar, falar em português. Por favor, pode você ligar por mim para fazer isso? Eu escrevo. Beleza, vamos. A gente vai vendo quais são os talentos, ou habilidades, ou potências de cada uma, porque entendemos que temos que circular dentro deste trio, tanto na gestão e equilibrar com a criação, porque gestar a criação é esse momento conectado com a terra, não que se coloca e já nasceu, sino que, testar, ver se tem tempo, porque a gente também tem que trabalhar para ter algum ingresso em algum lugar para chegar a quincena, final de mês, para pagar as coisas. Então, a gente sabe que faz tudo. Tanto atua, tanto produz para encontrar lugares. A gente tem, em alguns momentos, sorte de falar, não vou atuar nesse bar. Dela de dinheiro, porque não é digno do meu trabalho. Eu prefiro que não me paguem e fazer esse recorte, onde faz sentido. Também tem... Nossa... Esse é o tema do... Que eu anotei algumas coisas, na real. Esse tema do equilíbrio, de ser ou não ser. Produtora ou não produtora, assim, quando se está fazendo constantemente, a gente realmente não para. E não só... Encontrar esse equilíbrio de não ficar só na gestão, porque eu sinto que aí é onde eu me sinto com o bumbum quadrado, como em todo momento eu tenho que usar essa palavra, tenho que falar desse jeito, e no momento de criar, eu vou para o show, vamos aí. Então, essa parte é gostosa, assim, também a gente vai gerando tanto nos ensaios, os tempos e de moldar entre... os trampos de cada uma, somos 3, gente. Eu escuto vocês, grupos muito grandes, e digo, nossa, como marcam um horário? um dia na semana fixo, 2 dias. Um encontro só de gestão a gente tem, de se sentar, o que temos que falar? E depois, de repente, estamos falando, nossa, eu estou assim com um desejo de criar uma coisa nova, e aí, como que tema? E aí a gente se vai viajando, aonde a gente se junta, porque também a gente não tem espaço. Nossas casas, um parque, um cantinho do Sesc, para que ninguém tire a gente. Aqui está ótimo, algum centro cultural. E aconteceu que o desejo de ter um quarto elemento para que fizesse essa produção, a gente também sentiu muito tempo. E hoje em dia, porque eu sou das trapeiras, eu cheguei em 2019. E em 2015, quando se gestou as trapeiras, no seus inícios, estava a Ivy e estava a Sabrina, que também é uma trapeira, só que ela já não está no coletivo. E ela tomou o desafio com muito amor, porque acredita no projeto. Ela é artista igual que a gente, mas está deixando um tempo para que a gente tenha um dia à semana para conseguir mexer na corpinha e poder gerar esses processos criativos que também se tem que gestar, procurar essa referência, aonde vamos ensaiar. Todas moramos em diversos lugares da cidade, 3 lugares da cidade, e então a gente também faz essa circulação, porque a gente entende que não só lá, sino que em toda semana a gente vai transitando, porque entendemos que não sempre dá pagar o ônibus ou o metrô. Então, também a gente faz essa logística, e como a gente também é produtora, a gente abriu uma lojinha, As Trapeiras, você pode ver em nosso site, As Trapeiras, para poder pagar nosso transporte. Então, tudo o que a gente produz dessa lojinha é para pagar nossos ensaios, para pagar a impressão, para pagar... Essa coisa do Sul não alcança ainda. Então... para transitar nisso. E acho que é isso. Acho que uma parte importante, assim, né, que viabilizou, assim, o nosso trabalho foi
fomento público. Né, foi o primeiro, já logo de cara tivemos sorte, né, o coletivo começou em 2015 e em 2015, final de 2015, conseguimos um PROAC Primeiras Obras, né, que viabilizou, assim, deu aquele pontapézão inicial e depois disso, né, foi como sobreviver sem edital. Então, acho que até compartilhando, porque às vezes podem ser inspirações, assim, né, rolou muito. Por exemplo, né, a gente já tinha feito essa circulação pelo PROAC em, acho que eram 8 serviços de atendimento à mulher. Desses 8 serviços, né, começaram a se falar, começaram a indicar uma para outra. Mas agora não temos verba, e aí o que fazemos, né? Então, muitas casas fizeram vaquinhas e topávamos ir para lá, assim, falando, beleza, bora, né? Nesses espaços a gente precisa estar. E aí consegui. Daí é isso, né? A gente vai negociando. A gente vai vendo quais são os nossos limites para negociar também, né? Esse lugar é muito difícil, né? Depois a gente manda. Como a gente... Economicamente, quanto vale nossos tempos de ensaio? Cada um tem um problema com o dinheiro, assim. Que circule, meu. Mas esse procura casa, balaio, de lá eu não saio, vai ter ensaio mais tarde. Eu já tô me atrasando, tem um cine varal, tem também o sarau, documentário, revista, camisa. E aí acho que esse lugar, né, bem difícil pra gente, né, ocupar esse lugar de artista, querendo combater o sistema, e aí tendo que lidar com ele por meio desse lugar que é o dinheiro, né? E aí a gente tem que negociar, assim, né, quais são os nossos limites, assim, né? Então, como, né, negamos ali o barzinho que queria, né, mas teve uma empresa, né, tipo, que contratou, assim, no Paraná, daí a gente, com esse dinheiro, a gente já fez várias outras de graça, né, e aí fizemos dentro da empresa para dialogar com as mulheres e homens funcionários sobre a questão da violência doméstica, né, foi super massa também, mas, ao mesmo tempo, olha que louco, né, porque daí a gente chegou lá. É uma empresa, a gente chegou, chama Copel, que é uma empresa de energia elétrica do Paraná, né? Paraná, lá para o sul, assim. E aí achamos muito louco, assim, porque a discussão, né? O nosso espetáculo de teatro fórum, teatro do oprimido, né? Uma das técnicas do teatro do oprimido. E aí, daí a coordenadora da empresa, né, que nos convidou, que foi da hora e tudo mais, depois do espetáculo, né, no momento do fórum, começou a falar os bagulho lá. Então, né, a gente trouxe essa peça aqui para falar, né, porque muitas mulheres faltam o trabalho por conta da violência doméstica. Aí a gente, ai meu Deus, caramba, e não sei o quê, né? Então é muito louco esse lugar e ao mesmo tempo sim, a gente tem que estar lá para dialogar, mas ai meu Deus, é muito louco, né? E acho que daí para finalizar, né, acho que essa diversidade nossa, assim, de racialidade, de realidades, assim, né, acho que gera um movimento muito que eu acho muito bonito, assim, no nosso coletivo, né, que é de, mano, a gente se dá as mãos. Falar, amiga, tá precisando? Beleza, vamos dar um jeito aqui, né? O dinheiro da lojinha, tipo, mano, é nosso. Tipo, a pessoa tal vendeu mais, a outra vendeu menos. E aí, o que a gente faz? Mano, é nosso, isso aí. Né? Agora, não tô precisando tanto, não tá precisando tanto, né? Então, bora, né? Assim. Então já junta umas comidas, já... né? E aí acho que daí para fechar mesmo, né? Você até comentou da Dani Sampaio, eu né, admiro muito o trabalho dela, ela é uma produtora cultural assim muito disponível, né? E ela tem um vídeo, uma live que ela deu assim e sobre produção cultural e que me pegou bastante uma fala dela, né? Que foi de a gente, né, enquanto artista, a gente tentar não hierarquizar mais a produção da criação, porque
a criação, né, a criação depende dessa troca. Então, para viabilizar essa troca é a produção, né? E né, serviu muito para mim esse lugar, porque a gente começa a pegar um ranço, né? Mano, eu sou artista, poxa. Não quero ficar aqui fazendo planilha, nem sei fazer isso. Meu, amar me salva, porque eu... Né? Porque assim, né? Ou a produção é a Marlene Matos, ou ela é o... Qual que é o cara que achar lá? O serviçal. Porque também se perguntar onde é que eu vou, onde eu tô. Exato, exatamente. Exatamente. Exato. E eu acho que esse lugar que a gente acho que se empoderar desse lugar mesmo, assim, que também, né, acho muito, né, de certa forma, hoje eu olho e falo, ai, não quero fazer isso, quero ser artista e tal, mas por outro lado, quanto aprendizado, né? Caraca! Uma noção básicazinha, né, assim, e esse lugar, né, da horizontalidade, porque é louco, né, como a gente às vezes chama daí, e aí vira um abismo, né, entre o artístico e o humano ali, que a gente queria que a pessoa também tivesse ali, né, vendendo de outra forma também, enfim. Então, né, me ajudou, assim, a ficar assim, mais tranquila. Ai, beleza, minha produção não acho que podem ser coisas que caminham juntas, mais leve, mas também estou muito grata por esse encontro, porque rede, né? Tipo, a gente se dá a mão ali e indo junto, porque não é para ir sozinho, né? É para irmos juntos. Acho que isso, né? Sim. Então vamos pro Estopor. Eu vou começar falando que, assim, eu tenho uma frustração muito grande de ter que ser produtor em muitos trabalhos também, né? E esses dias eles estavam tirando onda com a minha cara. Gente, eu sou uma pessoa muito sofrida. E esses dias eu passei 3 dias numa planilha, então, assim, eu queria falecer, né? E aí eu tava falando, pedindo ajuda de outras maneiras, né? De não conseguir isso. Mas aí, trazendo essa metáfora da Xuxa e da Marlene, que eu acho muito interessante, porque assim, nós, pelo menos a nossa referência brasileira, o recorte de quem viveu nos anos 90, final dos anos 80, vendo televisão, a gente via tudo aquilo ali que nos fez sonhar muito, mas a gente não tinha consciência política. Aquilo ali, a ludicidade vai despolitizando as coisas, né? E aí você vai crescendo, você vai entendendo, poxa, a Marlene, aquela mulher negra, aquela mulher loira, né, sendo tratada, aquele café da manhã que todo mundo queria, e tipo assim, aí você vai pensando em classe, pensando assim, não tem como ser a Xuxa. Eu não posso ter essa assim, porque a Marlene, por mais luxo que tem ali tá na Globo, ela também era esse lugar de serviçal, né? Também era cruel, também tinha muito esse lugar assim. Então, eu como artista fora e dentro do Estopor, tenho muito esse paradoxo assim de tentar resolver dentro de mim, que é isso. Hoje eu tô assim, poxa, caraca, quanto aprendizado, que legal, vou continuar sendo produtor de mim. Amanhã eu tô assim, meu Deus, que ódio! Quero morrer! Né? Então, assim, como tentar encontrar o equilíbrio nesses dois mundos, né? De ver na nossa realidade, tipo assim, caraca, a nossa realidade aqui não é essa. Como trabalhar a partir dessa realidade, né? E aí eu vou passar para Carol, porque acho que ela tem um pensamento assim hoje em dia no Estopor de gestão, de olhar assim a esse horizonte também, né? E pode falar um pouco melhor da nossa realidade. Eu acho assim, o Estopor tem 11 anos, né? Esse ano ele completa 11 anos. A gente já viveu inúmeras realidades, assim, inúmeros momentos de muita dor, momentos de muita felicidade, momentos em que a gente não sonhava junto o mesmo sonho, momentos em que hoje a gente sonha o mesmo sonho junto. E eu acho que eu queria começar por aí, porque eu acho que a minha sensação é assim, quando o sonho é sonhado coletivamente, a parada é muito mais fácil. É muito mais gostoso, faz sentido para todo mundo, né? E eu acho que por muito tempo alguém sonhava um sonho sozinho e a gente precisava correr muito atrás disso. E aí era muito difícil os encontros, porque aí não fazia sentido para alguém, mas não fazia sentido coletivamente, né? E aí isso vai criando os abismos, porque vai criando o abismo de não se apaixonar mesmo, né? De às vezes ter uma lógica que é isso, surgiu o edital, vamos escrever, que a gente não pode perder a oportunidade. A gente falava, mas a gente nem quer, putz, isso não faz sentido. Não, mas vai perder a oportunidade, né? Algumas vezes a gente já se viu nessa situação.
E hoje a gente pondera muito esse lugar, mas também pondera porque a gente, de alguma maneira, tem um privilégio de poder ponderar. Porque às vezes tem esse lugar de que a gente não dá para ponderar, a gente precisa escrever em tudo porque a gente não tem nada, né? E eu acho que às vezes que a gente precisou escrever em tudo porque não tinha nada, às vezes passava algo que não fazia sentido nenhum. E aí passava, porque a gente, na hora, né? Vamos escrever. Passou. Aí a gente se olhava e falava, e agora? Nossa, passou. A gente escreveu porque a gente achou que não podia perder a oportunidade, porque tinha que mandar, tinha que... E aí passou, e aí a gente ficava, meu Deus, eu não sei se eu quero fazer. E aí isso vai gerando dores, vai gerando, né? Eu não sei se alguém já viveu essa situação. E eu tô falando de um lugar de privilégio, realmente, de ter passado alguma coisa. Passar já é massa, né? Mas às vezes as relações estão muito desgastadas, tem desamores, às vezes tem muita coisa envolvida que a gente não sabe também lidar, e porque... É isso, éramos muito jovens no começo do nosso coletivo também, né? O Emerson, que é o nosso produtor, tinha 14 anos. Ele não era produtor, ele era ator. Ele foi se formando. Ele era ator e tal. Tendo que fechar contrato, né? Não, gente, ele não era, tá? Mas é isso. A Duda. E daí, assim, acho que também tem esse processo de amadurecimento coletivo, né? Da gente ir se encontrando em lugares que a gente gosta, que a gente se sente exuberando, né? Então, tipo, o Emerson foi se encontrando na produção. A gente já também sonhou muito que algum produtor surgisse do nada, caísse do além e dissesse, eu vou produzir o Estopô. Isso nunca aconteceu, menos ainda porque para produzir o Estopô ele precisava pegar um trem que demorava 1 hora, 1 hora e 20, ele demorava um trajeto tão longo que ele falava assim, putz, enquanto eu produzir o Estopô, eu poderia estar produzindo mais 2 ou 3, né? Então, assim, prefiro não produzir o Estopô. E, além de tudo, somos um grupo grande, sempre nossos trabalhos tem muita gente em cena, né? Fazendo merchan, a gente tá em cartaz com a Cidade dos Rios Invisíveis. Tá esgotada? Tá. Mas a gente pode tentar dar um jeito. Aí depois a gente fala qualquer coisa, se alguém quiser. Mas é isso, em cena tem 40 pessoas. E aí, que tipo de edital banca uma estrutura como essa? Né? Que edital banca uma estrutura de um espetáculo que tem 50 entre artistas, técnicos, dança, entre todo o corpo? Como é que banca? Com essa inflação... E além de tudo, assim, tipo, a gente se deu conta que, assim, para concorrer aos prêmios de teatro, né, a gente precisava, antigamente, cumprir 24 apresentações e hoje em dia 20, né? Esses prêmios Shell, não sei o que era... Como é que a gente consegue fazer 24 apresentações de um espetáculo que tem 50 pessoas? Com que dinheiro? Que edital banca isso? Então, assim, a gente nunca conseguiu fazer a Cidade dos Rios Invisíveis em 24 apresentações, a não ser no ano em que o Fomenta Congelado abre um edital extra, que é o Prêmio Cleidiáconis. E aí a gente ganha o Prêmio Cleidiáconis apenas com a Cidade dos Rios Invisíveis, 24 apresentações. E aí a gente já tinha 6 anos de espetáculo, viu? A gente já tinha feito 70 e tantas apresentações. Tinha 6 anos de espetáculo. Mas porque nesse ano a gente consegue fazer 24 apresentações, a gente concorre ao Prêmio Shell. E aí a gente ganha. Mas eu fico pensando, putz, que lógica é essa? Que assim, como é que faz para um grupo conseguir fazer 24 apresentações, gente? E grupos pequenos periféricos. Como é que um grupo periférico consegue apresentar 24 vezes? Que edital banca? Não vai bancar, gente. Vai. É muito baixo. Sabe assim, qual é a realidade que permite que a gente esteja nos lugares que os outros grupos estão? Né? E aí, quando a gente se deu conta disso, de que existe um abismo, que o edital realmente não consegue suprir isso, a gente começou a provocar também os editais, né? Então, a gente também tem um pensamento, assim, que aí eu acho que faz parte da gestão, da gente se politizar mesmo, né? E da gente se politizar tanto nas pautas que interessam a cada um, que são importantes a cada um, mas também se politizar em relação à gestão cultural, assim, né? Por exemplo, tinha um edital do PROAC que era um prêmio de circulação de teatro, né? E a gente falou, putz, o espetáculo que a gente tem é a Cidade dos Rios Invisíveis. A gente não tem como circular com esse espetáculo por outro lugar, porque ele acontece num espaço específico de encenação, né? Se ele fosse para outro lugar, ele não seria esse espetáculo, ele seria outro espetáculo. E daí a gente olha pro PROAC e fala, não tem um PROAC que dê conta de uma temporada de um espetáculo que já está produzido, mas ou seja, não é uma montagem, mas que ele não saia da cidade, porque a circulação tinha, assim, um lance de percorrer 5 cidades no estado.
Daí a gente olhou e falou, não vamos escrever. Eu falei, vamos escrever e vamos colocar que a gente tá provocando o edital, dizendo assim, esse espetáculo acontece num espaço específico de encenação. Ele não pode sair daqui. Porém, a gente garante que no mínimo 5 cidades tragam gente para assistir. Então a gente circula pessoas e não o espetáculo. E aí a gente ficou em primeira suplência. E a gente falou, mentira que Deus... Nossa, tipo... Ué, eles consideraram, né? Acabou que a gente subiu, inclusive, na suplência, a gente conseguiu. E acho que tem a ver com isso, assim, com provocar mesmo, né? Com dizer, seguinte, eu tô entendendo a regra do edital, mas eu quero te provocar a pensar que as realidades são muito múltiplas, né? E que não dá pra gente também sempre tentar se encaixar em vocês. Como é que vocês também abrem espaço pra entender as novas realidades que estão surgindo e tudo mais. Então, assim, esse foi um momento que acho que a gente se olhou, assim, no sentido de não baixar a guarda, né? De dizer, ao contrário, seguinte, vamos falar sobre isso? A gente garante a circulação. E era engraçado porque já tinha acontecido de uma secretaria ter mandado uma mensagem pra gente na temporada, dizendo assim, a gente pode mandar um ônibus? E aí a gente manda o ônibus, o público vai pro Brás, né, que o espetáculo começa no Brás, e vai com vocês. A gente falou, vamos. A gente anexou esse e-mail. Ó, existe esse interesse, tipo, as pessoas... Isso é possível fazer as pessoas virem de outras cidades, né? Enfim, então daí eu penso muito que acho que essa politização assim do jogo dos editais, né, de como é jogar esse jogo, de como é escrever o projeto. Enfim, acho que é algo que a gente também pode trocar muito e que, enfim, acho que muitos coletivos também têm feito isso de escrever projeto, de aprender junto escrevendo projeto, né? A gente faz muito isso aqui na casa, né? Tem outros coletivos residentes e a gente troca muito, tipo, já ajudei pra caramba a escrever projeto, né, do Jardim Rimano, do Aquenda, enfim, tipo, de também ter essa rede de troca. Ué, você tá conseguindo... Anderson, você tá com você que você conseguiu um fomento. Me diz aí como é que faz, né? Tipo assim, nesse lugar da gente ir encontrando... E a gente tá muito aberto também nesse sentido a isso, assim, tipo, né, a trocar como foi a escrita, como é que foi o processo. Mas acho, assim, que no pensamento gestor a longo prazo, é massa pensar que isso faz sentido para a coletividade inteira, né? E aí, por exemplo, a gente também tem uma estratégia que foi dada de forma natural, mas que eu acho que também ajudou a gente nessa vida de 11 anos, que é de pensar que os projetos são sempre três são trilogias. E aí, quando a gente pensa que é uma trilogia, a gente fez a primeira sem saber que ela era uma trilogia. Ela virou uma trilogia no fim do terceiro espetáculo. A gente falou, putz, temos uma trilogia. Mas aí, a segunda, a gente já vai com o pensamento, vamos fazer 3? E aí, tipo, ok, a gente consegue um edital pra fazer 1, mas a gente já tá com o pensamento lá pra frente, de que tem mais esse e esse. Eu sei que isso não vai fazer sentido pra muita gente também, né? E não é uma regra, mas eu tô dizendo que pra gente isso funcionou de algum jeito. E a gente tá agora na nossa terceira trilogia, que é a trilogia da amnésia, né? Que primeiro veio o Reset Nordeste, aí agora é o Reset Brasil, e depois é o Reset América Latina. Então, mas é por causa disso. A gente fez o Reset Nordeste, aí foi online, era para ser presencial, mas enfim, foi online. Sofremos e tudo mais, aquela coisa. Mas agora é o Reset Brasil, e aí o Reset Brasil, ele percorre... ele tem a itinerância que tem a Cidade dos Rios Invisíveis, mas ele desce em São Miguel Paulista, percorre o Jardim La Pena e termina ali Capela dos Índios. Temos para trocar aí, gente. Então, e aí, falando também sobre a semana, né, um pouquinho, a ideia é que a gente traga esse disparador da nossa pesquisa atual, para que isso seja algo compartilhado e que a gente possa, enfim, pensar nas possibilidades de resetar o Brasil, tá? Mas, enfim, a gente fala mais sobre isso amanhã, quarta, quinta e sexta. E resetar pensando no sentido de que não é apagar para esquecer. Não, é recomeçar. Você morreu no joguinho do videogame, então agora você já sabe, inclusive, caminhos que você estava morrendo. Você reseta e aí você vai jogar de novo. Pronto. E escolhendo outras estratégias, o jogo é o mesmo. Mas você vai escolher outras estratégias, vai escolher outros caminhos, talvez mudar um pouco o personagem. Enfim, né? É resetar nesse sentido, de que não se trata de apagar. Porque a gente não conseguiria apagar, né? E apagar também seria... talvez até uma estratégia colonial de invisibilizar, de apagar, de esquecer, e a ideia não é essa. A ideia é resetar. Enfim, mas acho que a gente pode conversar mais um pouquinho. E aí, só para falar um pouco mais de gestão, acho que também tem isso, né? Tem os interesses
também, assim, as inteligências, os interesses, tipo, o Joaninho odeia fazer planilha, odeia muito. Mas faz porque tem um momento que chega que, assim, alguém tem que fazer, João. E aí, assim, fulano tá fazendo, cicrano tá fazendo, aí você, a estrela, não vai fazer, sabe assim? Né? Aí a gente fica brincando muito com isso também, assim, nem todo mundo ama fazer, né? Eu falo que, assim, eu não tenho tantas questões em fazer, mas eu não consigo fazer todas. Então, assim, uma hora alguém precisa me ajudar, né, fazer junto e tal, não sei o quê. E vai sofrer? Vai, mas estamos aqui junto, vamos sentar junto e tal. Lisa, que tá no secretariado, né? Acho que ela podia falar mais, mas acho que ela tá lá em cima, né? Mas, assim, ela também teve esse processo de buscar, de fazer curso, de também tentar facilitar outras inteligências pra gente aqui que não conhece muitas coisas. Então teve esse processo dela, e que foi algo que ela quis fazer, né? Não foi uma imposição, mas isso acaba ajudando no todo, enfim. Então, acho que, assim, é sempre pensar... Quando a gente também tem um território, que eu sei que vocês têm um ônibus e pensam muito nesse lugar, assim, a gente precisa... Quando você tem um território, não dá pra pensar a curto prazo. Você precisa pensar que você precisa pagar o aluguel. Além da sua vida pessoal, você tem que pagar o aluguel da casa. A casa não é nossa. A gente precisa pagar o aluguel da casa, a gente precisa pagar... Né? E não dá pra gente ficar negociando. Quando entrar um edital, eu te pago, tal, e o proprietário vai dizer que não. Né? Então, também tem essa coisa de que a gente tá sempre com a água na bunda, sabe? Então a gente precisa sempre pensar em estratégias de ter o caixa, mesmo que a gente não tenha edital, porque a gente tem uma estrutura para manter. E a gente já teve muitos momentos de não ter nada, de não ter nenhum edital, e a gente tinha uma casa com grupos vindo, e a gente precisou manter a casa. E é isso, a gente bota dinheiro de cada um, a gente faz vaquinha, a gente vai vendendo coisas, enfim. São as estratégias que cada um vai tendo que ter, né? Mas, sem dúvida, fazer com que as pessoas conheçam o trabalho facilita muito nesse processo das aprovações, né? E aí, compartilhando um pouco, que é isso, a gente precisa cortar depois, tá, gente? Compartilhando um pouco, eu estando na comissão do fomento, do último fomento que teve, do fomento ao teatro, né? Rolou muito de alguém falar, de comentar, mas não faz sentido esse projeto, porque não conhece a natureza do projeto de vocês. Aí, por que criar um jardim, por exemplo, no Parque Dom Pedro? Eu falava, mas, gente, vocês perceberam que talvez isso seja, inclusive, uma instalação poética? Não, eu vou pagar, o Fomento à Terra vai pagar semente? Eu falava, minha gente, sabe assim, de olhar e falar assim, eu não sei se vocês estão entendendo a natureza do trabalho deles. Eles trabalham no Parque Dom Pedro. Tipo, é a cenografia deles, é o Parque Dom Pedro. Tipo, é o lugar onde é o palco dele. Enfim, essas lógicas de não fazer muito sentido quando alguém da banca não conhece o teatro de outro formato que não seja um teatro no palco, que não seja um teatro, né? E aí, às vezes, é isso, é disputar imaginário, inclusive com gente de teatro, né? Que olha e não acha que aquilo é teatro, que acha que teatro não tem que pagar semente, que acha que teatro não pode, tinha um outro projeto, não pode pagar absorvente, que teatro não pode ser assistencialista, que isso é um teatro... Assim, então é uma menor... Então, assim, existe uma disputa de imaginários real, assim, né? E por isso que eu falo da politização, que eu acho que é importante a gente se politizar, porque no lugar que a gente esteja, é importante a gente ter dimensão que o teatro é muito múltiplo, né? E que não dá pra gente achar que existe uma forma de fazer, que existe né? Enfim. Assim como a gestão. Choro, me alago, sou peixe fora do lago. Trago memórias, histórias que a tela não veicula. Daqui a pouco o peixe pula, esse é o primeiro ato. É vida, é cena, o teatro, é arte que não rotula. É arte que estimula, como uma escrita de carta. Seu vital, Jane Marta, farto de fé e coragem pra viver nessa cidade. Casas e margens de um rio, que aqui não me... E que a gente pode se articular para gerar demanda de mudança, né? Exato. Procura casa, balaio, de lá eu não saio, vai ter ensaio mais tarde. Eu já tô me atrasando, tem o Cine Varal, tem também o Sarau, documentário, revista, camisa, Mas quanto mais a gente... Eu lembro disso porque eu participei de umas discussões muito punk na cooperativa, quando tinha um grupo, fazia parte do Conselho Fiscal, e ainda era a época do Ney, e tinha um grupo brigando pela lei de grupos estáveis,
que faz sentido, que é, você tem um Zé Celso, né? Você tem o Tuov, você tem grupos Vertigem que disputam com a gente, né? Grupos que fazem parte da história do teatro brasileiro. Mas a verba que você ia destinar para 5 grupos era a verba de 20 projetos, 40 projetos de Zé Renato. E eu falava assim, gente, como estratégia, vamos para os de 40, porque a gente soma com esses e briga pela estável. Então era uma briga muito forte isso, que era tanto o Zé Renato quanto o Vai 2. Mas olha só a quantidade que somos hoje por causa desses editais que surgiu, que tem condições da gente conseguir brigar por outros editais. Então acho que é pensar que a gente não é concorrente. A gente se coloca muito como concorrente. E é isso, é dar uma dica de como você escrever um projeto, porque cada vez mais a gente tendo qualidade de projeto e mais projetos, a gente consegue brigar por mais. Consegue criar essa força, porque se sempre só você que ganha, sempre só você que tem o dinheiro, nunca você vai ter o outro ali para poder pagar a condução, para poder ir para a luta com você, né? Então é distribuir mesmo. As naturezas dos editais, né? Assim, pensar que, sei lá, o fomento ao teatro realmente não é um edital, não é para qualquer projeto, né? É entender a natureza dos editais também, que às vezes, pensando que estive na comissão, metade dos projetos não se enquadravam na lei. Então, assim, às vezes a gente também bate na tecla errada, sabe assim? Porque tem ler o edital também, às vezes, putz, me enquadro, não me enquadro, né? Enfim, entender as naturezas mesmo. Às vezes um PROAC de primeiras obras não dá para um grupo que está há muito tempo tentar o PROAC de primeiras obras. Enfim, essa coisa que aí acho que a gente pode ir trocando também mesmo, assim, de encontrar esses parceiros, essa rede que possa... Porque é difícil você saber sobre tudo mesmo, né? Saber quais são os detalhes que estão abertos agora, inclusive agora está aberto um monte de PROAC. Enfim, de olhar, de sacar, se inscrever, né? Mas, enfim, acho que tem esse pensamento aí que é a parte da politização, da gente ler juntos os editais, da gente discutir os editais juntos, da gente... Enfim. Eu sou uma pessoa, assim, que gosto muito de estar com outras pessoas, mesmo que a gente não esteja fazendo nada junto. Por exemplo, eu adoro escrever projeto junto e ter só a outra pessoa escrevendo dela. Eu tenho essa necessidade, eu gosto disso, sabe? E aí, aqui, o Estopou Balaio também teve um grupo que saiu do coletivo, se emancipou, né, que é o coletivo Aquenda. Eles eram integrantes do coletivo, se emanciparam e continuam, tipo assim, segue a mesma coisa diferente, né? E aí, no começo, a gente fazia... Tipo, tinha dias que a gente vinha só para discutir sobre edital. O edital tem isso aqui. Como que escreve isso aqui? Como escreve tal coisa? Né? E aí é um trabalho de construção assim que a gente tem feito há um tempo. Esse ano, por exemplo, eu dei aula de escrita de projeto no Senac, né? Tipo, quanto imaginar que eu iria dar aula de escrita de projeto, né? Mas que é uma coisa que é construída coletivamente aqui também. Mas eu sempre falo para Carol assim, às vezes eu tenho vontade de pegar assim a última semana de escrita do projeto vamos fazer, o povo chama de coworking, né? Vamos botar um mesão aqui, vamos fazer, tipo, quem quiser colar aqui para escrever junto e pensar junto e, escreve isso aqui, revisa, olha isso aqui para mim. Porque às vezes, por exemplo, essa semana a gente recebeu alguém pedindo oi, a gente acompanha o projeto de vocês poderiam mandar o projeto pra gente? Tipo, poxa, isso é meio invasivo, meio assim, não sei se a gente se sente completamente à vontade de dar, talvez a pessoa pode copiar, colar, sei lá, não te conheço ainda, não sei, mas, poxa, cola aqui, vem nos eventos da gente, vem conversar com a gente pode trocar uma ideia, não sei o quê. Então, de como que a gente pensa essa perspectiva, né? Eu sou uma pessoa que gosta muito desse lance coletivo, então, até às vezes quando não parece fazer sentido, pra mim faz muito, assim. Às vezes tem um apoio moral, tem uma coisa que aqui só, menino, já consigo, né? Então eu jogo essa cartada também, tanto pra gente internamente, ou pra quem quiser colar também. Será que a gente não monta 2 dias na última semana de maio e faz uma mesona aqui, bota umas extensões e bora escrever projeto, e um lê o do outro, e sei lá o que faz, e já assina porque tem que mandar para outra anuência, que é um trauma, né? Já faz essas coisas, enfim, pensar jogos, dispositivos,
formas de conviver, que afinal cultura é o quê? É cuidar de alguma coisa, né? Do latim. Então como que a gente faz para o que interessa ser cuidado das nossas coisas, né? E tem essa questão de, poxa, teatro de grupo. Para mim, teatro é uma utopia de coletividade, né? E que a gente falha frequentemente, assim, falha. Para mim, eu paro para pensar, falo assim, meu Deus, o trabalho que eu faço sozinho dá muito mais certo. Por que eu insisto nisso? É um paradoxo. É um paradoxo. Dá muito mais certo de uma perspectiva. Né? Aí eu fico assim, poxa, por que eu ainda estou nisso aqui? Porque eu acredito que sozinho, por mesmo que dê certo, tem validade. Não vai chegar em canto nenhum. Né? Vai dar certo aqui, nessa superficialidade. Né? Mas na profundeza, na conexão das raízes, o que faz sentido. Né? Então acho que o teatro é uma utopia que a gente insiste, né? Que a gente tem descoberto maneiras de tentar... É isso, não se ver como concorrentes, porque o sistema faz a gente brigar pelas migalhas, né? Então, como subverter isso que está posto para que a gente possa realmente, assim, subverter o sistema, né? Acho que é isso, gente. Alguém quer falar alguma coisa? Não tem problema nenhum. Assim, muita coisa que foi falado e, assim, tá movendo muitas coisas, assim. E a gente até ficou conversando aqui fora um pouco e me veio, ela falou a palavra tramóia, que tem outro sentido, mas ficou com isso na minha cabeça, a palavra tramóia ou mesmo a palavra gambiarra, né? E esse lugar do fazer fazendo, que para mim realmente é um conhecimento, é um tipo de construção de conhecimento, e para mim isso é muito forte, né? Que tem um lugar de onde eu venho, da minha família, de um conhecimento, né? Até você falou das plantas, é uma família que trabalha muito com planta, uma galera, né? Então todo esse lugar do como é que você aprende fazer fazendo, e o quanto você se reconhece como isso fazendo sentido e você dando valor a isso. Porque em muitos momentos tem essa hierarquização de que o mental, né, essa construção do conhecimento intelectual e esse lugar de você ter que ficar fazendo curso para você achar que você realmente deveria fazer a coisa, né? E aí fiquei pensando muito também esse lugar da autogestão, né? Eu trabalho em 2 grupos, né? Tanto o dodecafônico quanto o coletivo cartográfico. Os 2, eles trabalham nesse formato de autogestão, né? Que é isso. Todo mundo faz tudo, mas tem algumas pessoas que têm uma qualificação, o que a gente poderia chamar de autoridade para determinadas coisas que elas fazem melhor. Então, algumas pessoas acabam se aproximando mais de alguma coisa do que outras, né? E tem isso, né? Eu também tenho horror à planilha, então se eu puder não mexer nela, eu não mexo, mas se tiver que fazer, eu faço também, né? E todo esse lugar também, eu fiquei pensando, eu acabei de fazer um técnico de arquivo, né? Eu já fiz faculdade, aí fui fazer o técnico. E aí o quanto também esse conhecimento da ação feita pelas mãos, né? Da ação feita por uma ação que, novamente, você constrói conhecimento, constrói pensamento pela ação também, né? Aí me vem todo esse conhecimento e esse desejo que eu tenho da arte pela performance. A performance como ação, e aí essa não distância entre vida e arte, né? E aí também essa coisa da ficção está dentro da ação, da realidade que cada um está fazendo, né? Então, estou com todas essas questões que estão me provocando. E aí outra coisa que você trouxe, né, essa coisa do jogar o jogo das regras do sistema ou das regras do edital, fiquei com isso na minha cabeça. Então, como é que desvirtua, né? Como é que você pega essas regras que já estão postas e você joga com elas para você criar outro jogo dentro desse próprio jogo, né? Aí, por exemplo, o fomento, o cartográfico entrou no fomento a dança, não é do teatro, e só entrou porque a gente entrou com 2 grupos, né? Nunca o povo da dança manda projeto de dança com 2 grupos ao mesmo tempo, porque fica pensando, pouca grana, não sei o quê. Não, a gente resolveu fazer 2 grupos que estavam querendo, a gente que estava começando e o Tríade que estava já há muito tempo, já estava num processo de manutenção, de crise e tal. E aí a gente conseguiu fazer um projeto só de 1 ano, que é isso que a gente consegue também, né? Não dava para mandar de 2 anos.
E a gente conseguiu fazer todos, assim, os dois fomentos. Aí depois a gente entrou num fomento sozinho. Mas os dois fomentos a gente só conseguiu entrar porque tinha uma conexão muito grande com muita gente. Então, é isso. A gente faz um projeto que é um projeto de rede, né? De conexões com muita gente. Cada um fazendo várias coisas. E aí pensando também nessa gestão que se faz, não só com os editais, com outros modos de gerir, mas como é que isso cria uma economia que é informal, né? Então, quantas pessoas que entram dentro dessa construção coletiva de trabalho, informalmente, elas nem entram, às vezes, na base do projeto, mas que elas estão conseguindo sobreviver de um jeito ou de outro, ou como preparação, ou como produção, ou como, sei lá. E aí, outra coisa que me veio também, enfim... Também gosto muito dessa escrita coletiva. O coletivo do Decafônico e o Cartográfico, eles trabalham muito escrevendo coletivamente. Então a gente faz o docs e cada um vai escrevendo, um por cima do outro. E isso me ajuda muito também a pensar. Para mim é muito mais difícil escrever sozinha. Eu acabei fazendo uma formação de historiadora, mas, mano, foi sofrido. Foram 4 anos tentando achar que eu podia conseguir escrever, né? A possibilidade do que é, né? A primeira pessoa na família que entra numa faculdade, né? Ainda mais USP, né? Aí você fica de baixo olhando para o prédio. É essa imagem, assim. Mas, assim, aí me perdi um pouco. Escrita coletiva, fazendo. E a outra coisa que me veio de todas essas coisas que vocês estão falando, né? Tanto dessa produção de vida mesmo, essa gestão da vida, né? Que ela me parece que ela tem uma aproximação dessas ações invisíveis na sociedade. Quais são esses trabalhos humanos de ações de base da construção da sociedade? Só que são as ações que menos as pessoas consideram que são valorosas, né? São as ações invisíveis, as ações servis, porque se considera que quem faz coisas que são de ação manual não tem valor, né? Eu fiquei com isso na cabeça também, assim. Enfim, estou aqui pirando e essa não hierarquização da produção também me veio, assim, então, da produção e a criação, porque a produção, para mim, ela também a criação, ela só se faz a partir da criação da produção. Enquanto você está fazendo no ato de escolher coisas, no ato de produzir, ir atrás, ir na 25, ir não sei o quê. Bem São Paulo ir na 25. Mas, assim, bem paulistana. Mas isso já é criação, porque você está escolhendo coisas, você está conversando com pessoas, está fazendo recortes então isso para mim então grande parte dos trabalhos também a gente no cartográfico escolhendo as pessoas, que tem a ver com articulação. Eu nem sei se tem alguns momentos que eu chamo de articulação, né? Por exemplo, eu faço uma mostra de performance também só quando dá. Foi 2017, 18, 19. 2020 a gente ia fazer, mas daí começou a pandemia e a gente não conseguiu. Que também são só 2 pessoas, eu e Letícia, e é assim, faz quando dá, e sem grana, e vai fazendo, e... Enfim, isso acho que eu falei de onde é que eu tô, onde eu vou e não saio. Tô na casa balaio. Se perguntar onde é que eu vou, onde eu tô e não saio. Rio e choro, me alago, sou peixe fora do lago. Trago memórias, histórias que a tela não veicula. Daqui a pouco o peixe pula, esse é o primeiro ato. É vida, é cena, o teatro, é arte que não rotula, é arte que estimula.